Olá, pessoal. Hoje nós daremos início, a uma discussão falando sobre o continente americano, né? Lembrando que na nossa última aula a gente começou falando sobre o continente americano, onde falamos primeiramente sobre a América anglo-saxônica, explicando o porquê dessa América. E hoje nós iremos falar sobre a América Latina, que também compõe, parte do continente americano, como já foi explicado, na aula anterior, tá certo? Então, hoje vamos falar sobre o capítulo 5, que fala sobre a América Latina, seu território e população. Quais são os objetivos da nossa aula, Nós iremos identificar os países que compõem a América Latina, sua herança histórica e cultural, identificar as principais características do relevo e da hidrografia, da América Latina, conhecer os tipos de vegetação, compreender de que maneira, ocorreu o processo de colonização da América Latina e as suas principais consequências, identificar também os aspectos demográficos da América Latina, como a distribuição da população pelo território e os principais fluxos migratórios. O território da América Latina, como a gente pode ver, a América Latina ela leva em consideração o contexto histórico e cultural de como esse continente, parte desse continente, ele foi colonizado. Então, ela abriga os países do México, os países da América Central e da América do Sul. Então, a América Latina ela corresponde à porção do continente americano que se estende do norte do México, na fronteira dos Estados Unidos, até o extremo sul do Chile e da Argentina. Ela é formada pela junção da América do Sul com a América Central e também o México. A América Latina ela foi colonizada por espanhóis e portugueses, cujos têm suas culturas linguísticas fundamentais no latim, oriundos de uma região da Itália. Por isso recebe esse nome de América Latina, justamente por seu processo de colonização e também devido os idiomas predominantes nos países colonizados por espanhóis e portugueses. Então, leve em consideração isso, e não a questão no aspecto geográfico, tá certo? Como a gente sabe, o continente americano, quando a gente fala da questão da colonização, a gente entende, o porquê recebe essa nomenclatura de América Latina. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre essas principais características naturais da região da América Latina. Então, a hidrografia da América Latina ela é composta por três grandes rios, O rio Amazonas, o Orinoco e o Rio da Prata. O rio Amazonas ele é o mais extenso do mundo, sendo o Amazonas o do maior extensão. A Bacia da Plata, ela é a segunda maior do mundo, E também a bacia de maior aproveitamento hidrelétrico. A bacia do Orinoco, ela percorre 2.300 quilômetros com um grande trecho navegável. E tem um bom potencial hidrelétrico cujo superior. Então, as três principais bacias da América Latina, elas são a bacia amazônica, o Orinoco e o Rio da Prata. E quais são as principais formas de relevo, Na América Latina, gente, predominam-se três principais formas de relevo, São elas as cadeias de montanha do oeste, as planícies das áreas centrais e os planaltos dos lestes. As cadeias de montanha do oeste, elas ficam na porção leste do continente, onde se estende praticamente por toda a América Latina, em áreas de relevo montanhoso. As planícies centrais, elas ficam na região central da América Latina. Encontramos terrenos de planície, como a planície Platina e do Pantanal e dos Pampas. A do
Paco, além da planície amazônica. E também os planaltos do oeste, né, que ficam na porção centro-oeste do continente, e é formada por áreas de planalto originais no pré-cambriano, por serem áreas de origem geológica antiga. Com o passar do tempo, os planaltos do oeste foram sendo desgastados pelos processos erosivos e por isso atualmente apresentam altitudes mais baixas. Aqui são apenas algumas das figuras para representar, né? As áreas mais montanhosas, né? As planícies, como a gente pode ver aqui nos campos, e os planaltos, certo? Essa área mais montanhosa é representando parte, né, da cordilheira dos Andes que fica no Chile. Então, quais climas e as formações vegetais da América Latina? Como eu já falei, quando falamos de América Latina, levamos em consideração, né, a questão da colonização. Mas também não podemos esquecer da questão geográfica, que é bastante importante. Por exemplo, por que há essa variação de climas, né, nesses países que compõem a América Latina? Justamente por essa localização geográfica, como a gente pode ver. Tem países que ficam bem próximos ali no Equador e tem países que ficam bem mais distantes. Por essa localização geográfica, né, onde esses países se encontram, por isso que há essa variação, tá? Então é algo que também pesa bastante no que diz respeito ao clima e à vegetação. Então há uma grande variação de climas, como a gente pode ver nos dois mapas, né? Um dos climas predominantes são o clima equatorial, são climas mais quentes, né? O equatorial e tropical, que ficam mais próximos à linha do Equador e por isso recebem mais insolação. Clima subtropical, clima desértico, né? Os frios de montanha, que ficam mais na borda, tá certo? Então, da mesma forma, é o tipo de vegetação por se localizar em solos diferentes, né? Receber tipos de clima diferentes. Por isso que também existe essa variação nas vegetações da América Latina, tá certo? A gente pode ver aqui do outro lado do mapa, né, que há o predomínio de floresta tropical, equatorial, floresta temperada, né, desértica, vegetação de altitude, ou seja, uma grande variação, tá certo? E como foi essa colonização da América Latina? Vamos ver aqui, tá bom? Bom, a colonização da América Latina, a gente fala que ela foi marcada pelo enriquecimento da metrópole e pela destruição da estrutura social, cultural, social e política e econômica de várias sociedades indígenas aos americanos. Diversas riquezas naturais, elas foram extraídas do território e vendidas por preços mais baratos, né, pelos colonizadores que aqui se encontravam, tá, gente? Então, o que esses colonizadores tinham como objetivo, né? Era o quê? Era de extrair e ampliar seus lucros a partir dessas metrópoles, no caso do Brasil, e outros países também da América Latina. Então, através desse processo de colonização, né, que ocorreu na maioria das vezes associado à exploração forçada do trabalho, né, e ao genocídio, morte de várias pessoas, escravos que viviam aqui. Então, quando os portugueses eles chegaram ao Brasil em 1500, a exploração de riquezas naturais não ocorreu de uma maneira menos violenta, tá? Onde muitos grupos nativos eles também foram dizimados, foram destruídos, tá? Então houve essa questão da exploração, né, da mão de obra aqui, além de nossas riquezas. Então fomos colônia de exploração, diferentemente do que ocorreu na América Anglo-Saxônica, né? Onde lá eles foram, o processo de colonização ele foi bem diferente, né? Foi o processo de colonização de povoamento, né? Uma forma de desenvolver, né, a parte daquele território, né, e abastecer o mercado interno. Aqui não, aqui foi de exploração. Por isso essa diferenciação, né, também se explica-se no desenvolvimento quando falamos de América Latina, né, e América Anglo-Saxônica. Justamente está diretamente relacionada esse processo de colonização e como foi e como aconteceu, né,
de forma distinta entre eles. Então, explica-se também através disso. Então, como ocorreu na porção norte, como eu acabei de falar, os ingleses e os franceses, eles imprimiram uma colonização voltada para o povoamento, ou seja, para o desenvolvimento daqueles países e das pessoas que ali moravam. Já na porção sul, os espanhóis e os portugueses, eles imprimiram uma colonização que foram voltadas para a exploração de matéria-prima, como vegetais e minerais, e isso resultou num atraso, né, do desenvolvimento, né, até hoje de alguns países da América Latina, justamente pelo esse processo de colonização.